Olá, camaradas! Estamos aqui para a live de lançamento do livro Qualidade Faixa Preta. Livro Qualidade Faixa Preta, fruto da minha tese de doutorado, apresenta as motivações, o método de implementação e o resultado da gestão da qualidade total em vendas. Vamos aguardar o Daniel entrar, o Daniel de sócio e diretor de acesso. Hello, Jim! Você deve entrar em breve. Agora está ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não está me vendo? Não. Cara, não é Seguimos possível. com o mesmo problema. Cara, a gente está no super Wi-Fi agora, Rodrigo. Cara, o que eu faço? Então, Fazer eu não por sei. o G e agora a gente está no Wi-Fi, cara. Mas é um problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o vídeo. Agora? Consegue ver agora? Não. Você está vendo os dois, Diego? Não, é a Bianca que está me ajudando. Não, o Diego ele está falando. Ah, o Diego tá falando. Tá bom. Então a gente pode seguir assim. Só o Diego, o Dr. Gabriel, um prazer vê-los aqui. Vocês estão conseguindo assistir, ver eu e o Daniel? Se vocês responderem sim, nós damos continuidade à live. Daniel, vamos seguir. Talvez esse seja um problema no meu celular, então, tá bem? Tá bom. Tá, para mim tá perfeito. Eu tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo perfeito. Perfeito. Camaradas, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É uma alegria muito grande estar aqui com o Daniel também. Tenho uma longa história com o Daniel de projetos esportivos, projetos acadêmicos, projetos profissionais. Mais recentemente, nós temos feito muitos trabalhos na parte de literatura, por assim dizer. Tanto na editora Contexto, que lançou a obra Os Incansáveis, quanto na editora Labrador, com a qual eu tive a honra, a oportunidade de lançar Intersetorialidade e Redes, a história, a pesquisa do doutor Luciano, falecido e amado doutor Luciano. Depois, outros livros, né, Daniel? Até nós estarmos aqui hoje lançando Qualidade Faixa Preta, motivações, método de implementação e resultados da gestão da qualidade total em vendas. O livro que tem o prefácio do José Vicente Marino, nosso colega de faculdade, né, Daniel? A apresentação da minha orientadora, a professora doutora Neuza Maria Bastos Fernandes dos Santos, e também como coautores que nos ajudaram aqui na pesquisa e redação, o Leandro Lacerda e a Yara. Daniel, esse projeto, que demorou um bom tempo, ele foi feito com a editora Labrador, uma editora que eu não sou um autor de primeira viagem e eu atesto absolutamente a qualidade e o profissionalismo da editora. Nós poderíamos começar esta live falando um pouco sobre o trabalho da editora e também o quão interessante é ela oferecer esse serviço de uma autopublicação, e não qualquer autopublicação, uma autopublicação premium, que tem tido resultados, eu posso testemunhar, excelentes, tanto na qualidade das obras que eu pude escrever, preparar com a editora, como também na promoção, na divulgação e na disponibilidade dos livros nas livrarias. Então, conta para nós um pouco sobre a editora que lançou o livro Qualidade Faixa Preta, fruto da minha tese de doutorado, editora Labrador. Bom, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. A Labrador, ela é um projeto meu, que eu comecei a desenvolver quando eu fiz meu mestrado. Eu já trabalhava na área editorial fazia muito tempo. Meu pai abriu a editora Contexto em 1987, eu comecei a trabalhar com ele na Contexto, e ao longo do tempo eu pude perceber quantos livros não eram publicados pelas editoras comerciais tradicionais, e a Contexto é uma delas, porque, ou por falta de interesse econômico, muitas vezes porque não era possível você ter uma quantidade tão grande, né? Você tem muito mais originais do que possibilidade das editoras de publicarem esses livros. E me chegou na mão um livro sobre as editoras de autopublicação americanas. Eu já conheci esse modelo, que é um modelo onde não há uma curadoria, não há uma escolha por parte do editor por quais livros serão publicados, né, por quais originais virarão livros, e também, normalmente, o autor ele financia uma parte ou toda a produção do livro.
E quando chegou esse livro na minha mão, eu percebi que grande parte das editoras americanas, esse livro analisava muitas delas de autopublicação, elas não tinham práticas muito boas. Elas olhavam a autopublicação como uma coisa secundária, de segunda linha. Quer dizer, seriam as pessoas que não entraram no mercado editorial, então vamos fazer um livrinho aqui para elas acharem que elas foram publicadas e pronto. E se tudo correr bem, elas vendem sozinhas, ou se der alguma sorte, esse livro vai ser vendido no mercado. E eu montei um modelo, é um modelo que eu tirei da minha experiência mesmo, eu não sei se existem outros modelos em outros países, que era juntar um processo de produção editorial de muita qualidade, tão bom quanto as boas editoras comerciais, e eu posso garantir que melhor do que muitas editoras comerciais que estão por aí, e também um processo de distribuição do livro com bastante qualidade, ou seja, a gente consegue sim e coloca nas livrarias, a gente está presente em bienais, na Flip, a gente participa de concursos, a gente participa de prêmios, depois a gente vai ter novidades, a gente vai inclusive fazer um prêmio também da Labrador. Enfim, a gente trabalha após essa diferença entre uma editora comercial e a editora de autopublicação, basicamente a gente vira uma editora comercial tradicional, parceira do autor. Eu não queria também continuar, se me falam desse assunto, eu vou querer ficar falando uma meia hora, mas eu queria falar também bastante do teu livro, né, Rodrigo? Então, eu queria apresentar só o Labrador, obrigado pela oportunidade, e vamos tocar. É muito legal isso, Daniel. Eu vou falar do recorte deste livro, especificamente o livro Qualidade Faixa Preta. Ele é fruto da minha tese de doutorado. Assim como o livro de trade marketing foi fruto da minha dissertação de mestrado, esse foi fruto da minha tese de doutorado, o qual eu já trabalhava na área da gestão da qualidade total em vendas em empresas. Quando nós vendemos a Dubem, eu decidi entrar no doutorado e dar um alicerce teórico a essa experiência prática na gestão da qualidade total em vendas, que muitos chamam de programas de excelência em vendas. Então, eu realizei essa pesquisa e, assim como muitos outros autores acadêmicos, por assim dizer, esse espaço editorial é muito restrito. E eu entendo uma responsabilidade do autor, uma responsabilidade social mesmo, é disponibilizar a pesquisa para a sociedade. Só assim essa pesquisa pode ter um impacto para contribuir para desenvolver a economia, para desenvolver os camaradas e assim contribuir para a promoção do progresso do país. Algo que é absolutamente necessário numa economia com pouco crescimento e com tantos milhões de desempregados quanto a brasileira. Então, essa parceria, especificamente nesse livro acadêmico, por assim dizer, o livro Qualidade Faixa Preta, que é fruto da tese de doutorado, foi possível ser feito, ser concebido, desenvolvido e lançado por uma editora que, como você muito bem colocou, preza pela absoluta qualidade. Eu sou testemunha, eu mesmo como autor de múltiplos livros de editora, o meu filho e a minha esposa também autores da editora Labrador, inclusive a minha esposa foi finalista do Prêmio Jabuti um tempo atrás, né, Daniel? Muito importante, eu queria contextualizar para todos o que eu já falei que para aqueles que trabalham nas áreas de bens de consumo, o que é a gestão da qualidade total em vendas, mas, para aqueles que estão entrando agora, a definição que o próprio livro propõe, fruto dessa pesquisa, é a seguinte: o programa de GQT, Gestão da Qualidade Total em Vendas, se configura como um método de trabalho que, ao mesmo tempo que determina as metas de negócio de cada companhia e as desdobra para cada um dos membros da equipe de vendas, define e padroniza processos chaves a serem executados para que esses profissionais possam, então, atingi-los. É como se a gente pegasse o arquétipo do herói do vendedor, aquele que tem uma meta gigantesca e atinge ela no final do dia, e substituísse pelo arquétipo do soldado, porque o herói continua existindo na equipe de vendas, mas os outros sabem as suas metas, o que eles têm que realizar, e sabem quais processos eles devem cumprir, que vai permitir que eles se aproximem das metas. É um trabalho que, na minha experiência pregressa, antes do doutorado, demonstrou extraordinários resultados em empresas como a própria Sucos do Bem, que eu já mencionei, e qual fui sócio, e também empresas que eu atuei como executivo, como a Coca-Cola FEMSA, a Heineken e a Nutrimental. Durante o doutorado,
além da pesquisa orientada pela professora Neuza, eu acabei sendo convidado, tive a oportunidade de implementar o programa da gestão da qualidade total em diferentes empresas, como a Flora. Na época, o Sérgio era o diretor de vendas, meu amigo que hoje é presidente da Flora. José Vicente, nosso amigo em comum, era o presidente na época. Depois, na Enova Foods, que o Manuel Machado, meu amigo, também mentor, era o presidente, e muitas outras empresas. Todo esse trabalho está retratado no livro Qualidade Faixa Preta, lançado agora pela editora Labrador. Então, Daniel, eu quero agradecer você por explicar o modelo de trabalho e registrar o meu apreço, a minha estima por esta, muito mais do que um serviço, onde existe um fornecedor e um adquirente, por assim dizer, é uma verdadeira parceria, parafraseando a contexto, para promover a circulação do saber. Boa, muito legal. Eu queria te perguntar algumas coisas, Rodrigo, sobre o livro. Vou começar. Eu mesmo comecei a dar uma lidinha no livro e achei ele bastante acessível, né? Não achei ele muito difícil, apesar dele ser oriundo de uma tese de doutorado. Eu queria saber se você acha que ele, além de para acadêmicos, lógico que ele serve, se ele serve para vendedores em geral, vendedores, o pessoal da área de vendas, pessoal da área comercial. Você acha que esse público pode ter interesse e pode, enfim, se beneficiar dos ensinamentos que estão no livro? Então, Daniel, é muito interessante a sua pergunta, e eu falo que com certeza sim por dois motivos. Primeiro, que apesar de eu ter cursado graduação em administração na GV, na qual fomos colegas, depois ter cursado o mestrado e depois o doutorado, eu sou essencialmente um executivo empresário com experiência nas indústrias, nas empresas. Então, eu tenho muito mais esse viés, essa proposta de conversar, de dialogar com as empresas. Além disso, eu acho que, na minha opinião, a área das ciências sociais aplicadas, na qual a administração se insere, tem um problema gigantesco que a teoria nem sempre dialoga com a prática. Então, o meu grande esforço nessa obra, Qualidade Faixa Preta, foi promover uma literatura, uma pesquisa que seja útil para os vendedores, para os líderes de vendas, até para os mais altos executivos, implementarem os seus programas de gestão da qualidade total em vendas e se beneficiarem com incrementos de receita, rentabilidade e motivação da sua própria equipe. Eu tive uma experiência muito bem sucedida no livro anterior de Trade Marketing, foi o primeiro livro sobre Trade Marketing publicado no Brasil, que com muita alegria eu posso dizer que já vendeu mais de 12 mil exemplares, sobretudo para profissionais que trabalham em Trade Marketing, e até hoje, tendo sido lançado em 2008, está disponível nas livrarias. E eu espero prestar essa contribuição também da teoria e prática, tanto para teóricos quanto principalmente para práticos, com o livro Qualidade Faixa Preta, que está sendo lançado agora pela editora Labrador. Inclusive você utiliza não só preceitos claro, né, da área de vendas, mas bastante da área de marketing, né? Eu gosto muito particularmente do símbolo que você criou. Eu queria que você falasse um pouco, né, especificamente desse símbolo, porque eu achei que a capa ficou tão harmoniosa, tão bem feita e passa tanto, pelo menos o que eu vejo que você quer passar. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, criar um símbolo, esse símbolo é só para a qualidade faixa preta ou é um símbolo do Rodrigo mesmo, enquanto profissional? Porque eu tenho a impressão que eu já vi ele em outros lugares também. Então, Daniel, é muito interessante a sua pergunta, porque eu acredito que é muito importante para qualquer programa no âmbito de uma empresa, ele conquistar não apenas a mente das pessoas, como também o coração. Então, se você pegar Programa da Gestão da Qualidade Total em Vendas, é uma definição árida. Então, quando você chama de Programa Faixa Preta, ele fica mais acessível. E nós desenvolvemos toda a lógica do programa e pudemos observar essa lógica sendo implementada nas empresas, e isso tudo está explicado no livro, de tal maneira que, à medida que os vendedores, os gerentes, os diretores de vendas vão cumprindo as suas metas de receita e rentabilidade e vão cumprindo os processos-chave, eles metaforicamente mudam de faixas, assim como acontece nas artes marciais.
até que, se ele cumpre durante um período consolidado, um período robusto, tanto os processos quanto as metas de vendas, ele recebe metaforicamente, iconicamente, a faixa preta. Então, esse é o programa Faixa Preta. Ele foi lançado com essa proposta em diversas empresas. Eu pude observar, e a pesquisa demonstra isso, com a força desse símbolo para a adesão dos integrantes da empresa. Isso foi super bem sucedido. Posso até citar o exemplo da Flora, a empresa que nós desenvolvemos esse programa junto com o José Vicente, junto com o Sérgio, junto com toda a equipe em 2016, e até hoje, em 2024, o programa existe e tem uma contribuição extraordinária para os seus resultados. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu também, como praticante, comparado a você, júnior de judô, eu queria te perguntar assim, qual a influência que, obviamente, o judô premiou a tua vida? Até hoje você é um atleta, você é uma pessoa que trabalha, que tem um instituto, né, o ICI, que também, enfim, para judô, né, e que ajuda então, em muita gente também. Eu queria saber qual a influência do judô ao longo da tua carreira e também a história desse símbolo, porque eu lembro de uma foto sua, eu acho que em uma vitória que você teve, que você tinha se destruído em algum campeonato, e você estava lá com garra, buscando atingir o resultado, e fez uma posição mais ou menos parecida com essa daqui. Eu queria que você juntasse um pouco a tua prática de judô e todo esse trabalho do método que você criou. É muito interessante isso, Daniel, porque, na verdade, eu venho de uma formação familiar, por assim dizer, que entende e que buscou sempre meu pai me incentivar os meus irmãos a praticar o esporte como uma forma de formação mesmo. Você tem a sua formação acadêmica, a sua formação esportiva e, a partir de um certo momento, a formação profissional. E ambas contribuem para o desenvolvimento do indivíduo. Então, essa foi a proposta assim do meu pai. Eu pude treinar, competir muito judô durante toda a vida, e a partir de um certo momento, quando eu fui trabalhar na administração, especialmente com a gestão da qualidade total em vendas, essa metáfora ficou muito razoável, muito lógica, e eu acabei escolhendo ela para pautar o programa de forma muito bem sucedida. E essa foto que você falou, ela está ilustrada na capa. Aqui é uma pessoa com os braços assim, ela foi concebida por um camarada, um atleta do ICI, também publicitário, Fábio Mamura, e representa esse gesto icônico, no qual eu celebro a conquista da medalha no Mundial de Veteranos em 2016 em Fort Lauderdale. Então ela tem um apreço muito especial, mas é uma história muito mais importante. Ela segue prestando uma contribuição para a adesão dos corações das pessoas ao programa da gestão da qualidade total em vendas, que nós chamamos de programa Faixa Preta, e que está, assim, toda a sua história, como implementar, quais resultados você pode esperar dele, retratada nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, como eu te falei. E explica para mim quais são os métodos de implementação. Conta um pouquinho, dá um spoiler um pouquinho do livro para a gente. Então, eu usei múltiplos métodos de pesquisa, Daniel, para conseguir elaborar esse livro. E nessa parte de conhecer os métodos, eu entrevistei diversos executivos que trabalhavam em empresas que tinham o programa da gestão da qualidade total em vendas, e cheguei em 12 pontos que são imprescindíveis das empresas fazerem para que eles possam conquistar, realizar um programa da gestão da qualidade total em vendas, o programa Faixa Preta, de forma bem sucedida, de forma que eles tenham resultados de receita e rentabilidade extraordinários. E são detalhados cada um desses métodos ao longo do livro. São 12, eu não vou citar os 12, porque eles são, senão ficaria bastante extenso, mas existem exemplos que eu posso dar, como, por exemplo, o programa de gestão da qualidade total em vendas tem que ser uma iniciativa da liderança das empresas.
Então, o presidente, o acionista tem que acreditar que se você trabalhar em vendas com qualidade total, você vai ter um resultado extraordinário. Depois, o tema desses programas, como no caso a faixa preta, tem que esclarecer a mensagem ao que o programa se propõe e tem que motivar a equipe. Terceiro, nos programas de EQT em vendas, tem que ter um foco na melhoria da competitividade da empresa. E assim por diante, aqueles que adquirirem o livro, ele está disponível na Amazon, em outras livrarias, vão poder ter acesso aos 12 passos imprescindíveis para que você implemente de forma bem sucedida um programa faixa preta ou um programa da gestão da qualidade total em vendas, e assim para que a sua empresa tenha uma melhora na sua receita e na sua rentabilidade. E empresas de qualquer tamanho, Rodrigo? Então, outro método que eu combinei foi avaliar a implementação em empresas de pequeno porte, empresas, nesse caso, de um faturamento até 100 milhões de reais, a própria Sucos do Bem, na época que eu era um dos sócios, empresas de médio porte, como a empresa Enova Foods, a qual eu fui consultor para implementar o programa, e empresas de grande porte, como a Flora, que nós, com faturamento superior a 1 bilhão, que nós também implementamos de forma extraordinariamente bem sucedida o programa. Está tudo isso relatado no livro lançado pela editora Labrador, Qualidade Faixa Preta, disponível na Amazon e nas melhores livrarias. Rodrigo, agora vou também, várias das minhas perguntas eu procuro trazer um pouquinho da nossa experiência pessoal de como você fala aqui, inclusive acho que no teu post, de décadas de convivência que a gente tem, né? E você sempre foi um cara que foi muito bom de motivação de equipes, né? Você pode desenvolver, eu sei que está no livro, mas você pode desenvolver um pouquinho mais sobre qual é o teu esquema, o seu estilo, porque a impressão que eu tenho é que você, apesar de você sempre sido uma pessoa que cobra bastante da sua equipe, você sempre foi uma pessoa muito querida, e suas equipes, não sei se sempre, mas imagino que grande parte, se não sempre, das vezes consegue atingir as metas. Então, quer dizer, como é que você combina estimular as pessoas, atingir as metas e ainda ser querido por elas? Né? Tem algum segredinho aqui? Isso daqui você fala no livro ou tem a ver com o teu carisma? Então, Daniel, eu não sei se sempre eu fui querido, mas eu sei que sempre as equipes com as quais eu trabalhei superaram as metas e as pessoas realizaram o seu potencial. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tive diversos presidentes nesse momento que começaram as suas carreiras profissionais trabalhando na minha equipe. Então, tenho meu querido amigo, o Fernando Rosa, hoje ele é presidente da Alpargatas, foi meu estagiário na Coca-Cola FEMSA, o icônico, extraordinário profissional Sérgio Caldas, que eu já falei dele, presidente da Flora, foi meu estagiário também no sistema Coca-Cola. Então, eu acredito, Daniel, que assim, você tem que dar contexto, a pessoa é muito importante que ela saiba o porquê dela fazer o que ela está fazendo. Você tem que demonstrar sempre, através do diálogo, que a realização dessas ações vai permitir que a pessoa cresça e se desenvolva. E, finalmente, eu gosto muito dessa proposta de envelopar a questão do contexto e do resultado perseguido com um símbolo icônico, como é o caso aqui da faixa preta. Eu já trabalhei com outros ícones motivacionais, eu acho a faixa preta fortíssima, por isso que eu elegi ela para pautar a pesquisa dessa tese de doutorado e agora desse livro. E eu fico muito feliz de estar trabalhando no Instituto JF, eu ter trabalhado nos últimos 4 anos no Instituto JF, que é um instituto que promove o desenvolvimento das pessoas, então desde a mais tenra idade. Então eu pude aplicar, e eu tenho uma alegria imensa de ver jovens, muito jovens, já conquistando posições de liderança nas empresas, através desse ensinamento e também dessa motivação. Muito importante, quando a pessoa conhecer bem os resultados, entender bem o contexto, aí entra a qualidade total. É você mapear aqueles processos, que é justamente isso que a qualidade total em vendas propõe, e você cumprir eles de forma estruturada, metódica e motivada. E assim superando as suas metas e está finalmente realizando o seu potencial. Qual potencial é esse? Depende de cada um, depende até onde você quer chegar. Eu só queria falar mais uma coisa sobre motivação, que eu acho uma parte super importante para qualquer método de vendas,
minha penúltima pergunta, na verdade. Eu queria saber se você acredita que motivação é uma coisa inerente da pessoa e quem as motiva simplesmente é um facilitador disso. Quer dizer, ou a pessoa tem algo interno que você, de alguma maneira, faz com que aflore, né? Ou se é algo que você consegue enfiar a cabeça dentro da pessoa. Então, Daniel, essa pergunta ela é muito complexa. Eu me lembro de um filme incrível que eu assisti há muitos e muitos anos, e talvez você tenha assistido também, O Meu Adorável Professor. E ele se propõe a reger um concerto tocado por pessoas surdas. Algo completamente impossível. E como eles a motivem, como eles permitem que eles atinjam isso? Ele fala, play the sunsets. Então ele coloca uma metáfora muito inspiradora. Ou seja, a atitude, a motivação está dentro da pessoa. A metáfora, ela pode servir como um gatilho para impulsionar ou para realizar essa motivação. Eu acredito, portanto, que seja uma combinação das duas. No caso do livro, por exemplo, Qualidade Faixa Preta, você, para ser um profissional de vendas, dando um exemplo bem prático, tem que ser inerentemente motivado. Um vendedor é alguém muito motivado, que sai de manhã e persegue incansavelmente seus objetivos. Agora, o gatilho, a motivação, o programa contribui a oferecer também, que a perseguição não apenas da sua remuneração variável, como também da icônica faixa preta. Maravilha. E agora eu queria fechar com uma última pergunta. Eu queria saber o que se pode esperar como resultado. Quer dizer, então resolvi aplicar aqui na minha empresa, né, que no caso é uma pequena empresa, o teu método. O que eu posso esperar como resultado e, eventualmente, o que eu posso ver como resistência também? Então, Daniel, em todas as empresas que eu pesquisei, a implementação da gestão da qualidade total em vendas promoveu um aumento de receita, promoveu um aumento de rentabilidade e promoveu uma maior motivação da equipe. Portanto, é um programa absolutamente vencedor nesses quesitos. É fundamental, no meu entendimento, como ele é um programa que muda muito a forma das pessoas trabalharem, afinal você tem que cumprir os processos-chave, que você tem o apoio da liderança da empresa. Com o apoio da liderança da empresa, o programa acontece de forma leve, divertida e empolgante. Se ele tem um apoio frio ou distante, é mais difícil você romper essas barreiras comportamentais, por assim dizer. E ao final do livro, eu, inclusive, no ICI, junto com os meus co-administradores, o Bagé e Christian, da ONG de Judô, nós implementamos o Programa de Excelência em Atletas, que é a gestão da qualidade total aplicada aos esportes, com resultados de desempenho extraordinários para atletas também. Então, você vê a força da gestão da qualidade total em vendas. E esse trabalho, inclusive, acabou sendo publicado no Congresso do Instituto Olímpico Brasileiro, associado ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ele prestou uma contribuição também para a formação de atletas que estavam naquele momento no ciclo olímpico para Tóquio. Pô, que legal. Então, agora eu queria apenas saber de você. Bom, então, beleza, publicado o teu livro. É um livro que foi feito com sangue, suor e lágrimas, mas ficou lindo, né? Exatamente porque tinha que ter uma gestão de qualidade total, e assim ele está, né? Quem adquirir vai perceber que o livro realmente ficou fantástico. Quais são os próximos planos? O que vem aí? Vem um pós-doutorado para você escrever outro livro? Você vai escrever outro livro sem pós-doutorado? Como é que é? O que tem no futuro aí? Eu acredito, Daniel, primeiro, que neste livro a gente tem um trabalho de construção de impacto. A pesquisa tem que ser útil, como eu falei antes, para promover a melhora socioeconômica da sociedade. Então, o livro vai ser lançado, pessoas vão adquirir. Eu já fiz uma doação para as principais bibliotecas das escolas de administração de todo o Brasil. Então, assim, tem um trabalho de divulgação e promoção desta obra e eu espero que ela contribua para empresas e profissionais realizarem o seu potencial.
Além disso, eu acredito muito nesse modelo de pesquisa para promoção do desenvolvimento socioeconômico e acredito muito também no seu trabalho. Então, eu pretendo sim continuar promovendo isso e tendo o Daniel Pins, que é a editora Labrador, talvez a própria editora Contexto, como parceiros. A qualidade, não basta você ter um excelente conteúdo, a qualidade de como você apresenta esse conteúdo também é muito importante. Eu tenho pensamentos sobre fazer outros cursos de pós-graduação, explorando mais o impacto de diferentes áreas, sub-áreas de vendas e marketing nos negócios, sim. Eu tenho interesse em desenvolver uma pesquisa para conhecer a amplitude, para propor a amplitude máxima que os casos de ensino podem ter para a educação. Tenho muito interesse em falar também do desenvolvimento do Instituto Camaradas Incansáveis. E então, pô, são vários livros, né? E assim, eu acredito muito nessa teoria e prática. Portanto, eu pretendo estar desenvolvendo sempre trabalhos que, se forem best-sellers, excelente, mas também muito embasados, muito alicerçados em pesquisa, para que eles possam dar lastro, dar segurança para as pessoas seguirem se formando e se capacitando. E respondendo a um camarada que perguntou da editora Labrador, o trabalho deles é de extraordinária qualidade. Eu falo como autor, se eu não me engano, de pelo menos 3 livros de editora. Eu já publiquei cerca de 12 livros com múltiplas editoras, e a editora Labrador, para mim, foi a melhor de todas. Na confiança que eu tenho no trabalho do Daniel e da sua equipe, uma pessoa de ponta firme absoluta. Então, isso, sabe, se eu falar por mim, eu já tenho mais de um livro. Se não fosse extraordinário, poderia ter feito com outra editora. Eu tenho também o livro do meu filho e o livro da minha esposa. Então, é alguém que eu acredito, e de muitos amigos. É alguém que acredita e eu confio. Isso é o motivador principal de escolher a editora Labrador para lançar o livro Qualidade Faixa Preta. Show de bola. Eu acho que Rodrigo, senão a gente vai acabar falando de tudo totalmente do livro, e você está falando de qualidade total em vendas. E uma das qualidades totais de venda é a gente não entregar todo o produto. Se a gente entregar todo o produto, ninguém vai comprar. Então a gente tem que só deixar o pessoal com vontade de comprar o livro, e eu acho que a gente conseguiu. Enfim. Perfeito, Daniel. Então, agradeço muito. Eu espero que no vídeo saia eu e você, se não vai sair só eu, que eu só estou te vendo, você está vendo os dois. Vamos ver como sai a publicação dessa live. De qualquer forma, a conversa está aí, vai ficar no Instagram, vai para o canal do YouTube. Posteriormente, nós vamos subir como podcast também, então a gente vai promover essa conversa para seguir construindo a trajetória vitoriosa desse livro. Ele está disponível na Amazon, está disponível em outras livrarias também, e eu acredito, respondendo a uma pergunta para finalizar, com tantas distrações, nunca ler foi tão importante, mas literatura de qualidade, cabe fazer uma boa curadoria, seja nas instituições, seja nas editoras, seja no indivíduo. Eu agradeço muito, então, Daniel, a sua atenção, a sua disponibilidade, convido a todos a adquirirem a obra e para também me dar o seu feedback. Um forte abraço e vamos com garra absurda.